Oi, pessoal! Bem-vindos à Semana da Astrologia. Eu sou Lua Pereira, sou neta astrológica da Dona Emma Costé de Macheville, que foi mestra da minha mãe astrológica, Cláudia Lisboa, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Você já parou para pensar que os seus defeitos talvez sejam suas maiores qualidades e que você pode ter um conhecimento que vai te dar ferramentas para acessar as chaves para desenvolver esses defeitos para que eles se tornem de fato qualidades? Você já imaginou como seria você ter acesso a um conhecimento que te ajuda a compreender melhor as pessoas com quem você convive? Pai, mãe, filhos, irmãos, colegas de trabalho, tudo isso através da astrologia? Compreender como eles sentem a mesma coisa que você está vivendo, só que do jeito deles. Ou você já se viu num papo sobre astrologia e ficou fascinada por esse saber que ajuda tanta gente a se conhecer melhor, abre portas na sua vida, tanto profissionais quanto emocionais? Como seria ter acesso a essa ferramenta que faz a gente realmente compreender melhor as particularidades da personalidade de cada pessoa, compreender melhor como o seu filho pensa sobre uma situação, como você sente aquela situação, qual é o conflito entre os pontos de vista da mesma vivência? Como seria saber isso, saber usar isso a seu favor e, inclusive, ajudar as pessoas com quem você convive, ajudar o seu filho a ter um desenvolvimento mais pleno, mais responsável com aquilo que ele deseja e com aquilo que você também deseja para ele, respeitando as individualidades, as particularidades de cada um. Você já imaginou usar a astrologia constantemente para o seu autoconhecimento? Diariamente, se você quiser, para acessar bloqueios, emoções reprimidas, habilidades, talentos que você talvez até desconheça sobre você mesmo? Você já imaginou integrar o conhecimento da astrologia com seu trabalho atual, como terapeuta, como coach, ou enfim, até em outras áreas? Tem muitos profissionais que usam a astrologia, por exemplo, na área empresarial. Existe um mundo de possibilidades para trabalhar com astrologia ou para simplesmente usar esse conhecimento no seu dia a dia. Eu e muitas outras alunas da Cláudia encontramos na astrologia uma profissão linda que transformou não só a nossa vida profissional, mas como a nossa forma de viver, de estar nesse mundo aqui. Bom, isso tudo deve parecer impossível para você ainda. Calma. Hoje a gente vai falar sobre o universo da astrologia luz e sombra. A minha mestra, Claudinha, vai apresentar para vocês como é essa visão da astrologia que funciona como uma alquimia, um bolo com vários ingredientes e qual o melhor bolo que a gente pode fazer desses ingredientes que estão disponíveis pra gente. Eu sou Lua Pereira e ainda vou ter a oportunidade de me apresentar melhor para vocês e contar como eu mergulhei nesse universo da astrologia luz e sombra por conta do encontro de duas pessoas, Cláudia Lisboa e Emma Costé de Macheville, a Dona Emma. Mas agora eu quero que vocês conheçam esse saber através das palavras da minha mestra, Cláudia Lisboa. Olá! Eu me chamo Cláudia Lisboa, sou astróloga. A gente está na Semana da Astrologia, que são 3 aulas que vão ensinar você como usar a astrologia no método luz e sombra, que é uma forma de usar a astrologia como um GPS para as suas relações. Mas antes da gente seguir, deixa eu contar como é que chegamos até aqui. Há 40 anos atrás, eu estudava arquitetura. Eu trabalhava no escritório de arquitetura e eu achava que esse ia ser o meu caminho. Eu gostava do que eu fazia. Mas, um belo dia, conversando com uns amigos meus num bar, eles me perguntaram qual era o meu signo. Eu falei que era peixes. Falaram, nossa, que incrível. Era uma época meio paz-amor, e peixes, símbolo do amor universal, enfim, da sensibilidade, da imaginação, da arte. Então, acharam incrível ser pisciana. Aí perguntaram qual era o meu ascendente. Cheguei, ascendente? Não tinha a menor ideia do que era isso. Aí eu acabei parando nas aulas de Dona Emma Costé de Macheville, que a gente chamava carinhosamente de Dona Emma. Passou a ser minha mestra. A partir de então, eu entendi a astrologia como uma coisa totalmente diferente na minha vida. Mudou meu modo de ser, mudou meu modo de pensar a vida. Isso me tornou uma pessoa muito melhor e, mais ainda, muito melhor em relação aos outros. Porque a partir daí, eu podia entender a diferença que existia entre mim e as pessoas que me cercavam. Um exemplo prático disso é a minha relação com minhas 2 filhas, Luna e Mel. Luna mais velha, Mel a minha caçula. São meninas totalmente diferentes e eu acredito que o que me ajudou muito a criá-las de forma diferente, a entendê-las como pessoas muito distintas, foi exatamente conhecer o mapa de cada uma. E isso resultou em vidas
muito distintas, cada um seguiu um caminho, cada uma tem uma vida bem diferente uma da outra. São pessoas meninas que se adoram, se dão super bem. Eu acho que esse amor todo gerado pela compreensão, pela forma com que eu consegui conduzir, com todas as dificuldades, com todos os desafios, mas que eu conduzi essa maneira muito específica de lidar com cada uma, fez com que esse amor crescesse entre nós, crescesse entre elas. E eu acho que isso valeu não só para a relação com elas, mas com a relação com todas as pessoas queridas da minha vida e, vocês imaginam, a minha relação também com as pessoas que são meus alunos, que são meus clientes e que eu convivo até hoje com respeito à forma de ser de cada um. Ainda no começo, eu não me imaginava trabalhando com astrologia. Eu vi a astrologia para mim como um modo de autoconhecimento que foi super importante, me ajudou a amadurecer nessa vida. Eu era muito jovem, eu tinha em torno dos 20 anos de idade. E me ajudou também, como já foi dito, a lidar com as pessoas à minha volta, né? Então, todo esse processo, ele foi importante no começo da minha história, do meu amor com a astrologia, que foi um método, que foi uma ferramenta, e é até hoje uma ferramenta importantíssima para eu lidar comigo mesma, para eu saber minhas potencialidades, para eu reconhecer minhas fragilidades, meus desafios, minhas dificuldades e para lidar também com as relações, não só as familiares muito no início, as minhas relações familiares, os meus amigos e as pessoas com as quais eu convivo. E aí, um dia, numa crise profissional, eu entrei em crise com aquilo que eu fazia, eu resolvi, numa noite, escrever uma carta. Era porque a gente escrevia a carta, escrevi uma carta para o meu amigo, compadre Bola, Antônio Carlos Bola Arres, grande astrólogo, que tinha uma escola de astrologia em São Paulo, chamada Escola Júpiter. E eu estou escrevendo, muito emocionada, daqui a pouco, e era bem tarde da noite, daqui a pouco toca o telefone e era o Bola. Claudinha, o que está acontecendo com você? Não consigo dormir pensando em você. Eu cheguei, não acredito, coisas da sincronicidade, essas coisas que a própria astrologia até explica. E eu contei para ele o que estava acontecendo, que eu estava numa crise profissional e que eu tinha vontade de trabalhar com astrologia. Nesse momento, eu resolvi mudar minha vida, saí de Porto Alegre, que era onde eu morava, foi onde eu aprendi astrologia com Dona Emi, minha mestra, e peguei a estrada e fui trabalhar na Escola Júpiter, dando as minhas primeiras aulas de astrologia. E aí, desde essa época, eu sigo escrevendo, lecionando, dando aulas e atendendo astrologia por mais de 40 anos. É uma vida inteira dedicada a essa grande paixão que tomou minha alma, que tomou meu coração e até hoje me faz me emocionar com cada momento importante de contato com esse saber iluminado. Eu já tive algumas alunas que estudavam no ensino médio, outras que trabalhavam já com astrologia e tinham os seus empregos, então trabalhavam nos momentos de folga. Outras pessoas que usavam a astrologia como terapia alternativa, né? Eram terapeutas e usavam a astrologia como uma ferramenta para colaborar com suas terapias. Exemplo de pessoas lindas, psicólogas junguianas, que usavam a astrologia como ferramenta para complementar o seu estudo e seu trabalho de psicologia. Eu tive alunas que se formaram astrólogas e que hoje fazem parte desse projeto que é o movimento de astrologia Luz e Sombra, que agora eu estou apresentando para vocês. E hoje entendo o objetivo das pessoas, os diferentes objetivos das pessoas que buscam a astrologia como um conhecimento, como um aprendizado para sua vida se tornar melhor. E tudo começa com a forma com que elas começam a estudar astrologia e os objetivos que elas têm com isso.
há 4 formas bastante comuns de levar adiante o estudo da astrologia. E a última é a que eu acredito que é a melhor maneira da gente realmente poder tirar todo o proveito que esse conhecimento pode nos oferecer. Essa forma faz toda a diferença para mim e a maneira com que eu pude levar adiante esse conhecimento e fazer o trabalho que há 40 anos eu faço. Vamos lá. Você pode começar a se interessar por astrologia lendo horóscopos. Eu faço horóscopo do Globo e eu chamo de pílulas matinais para a saúde da alma. Eu não gosto de pensar o horóscopo como uma coisa determinista, mas sim uma espécie de dica de como aquela pessoa daquele signo pode ver e entender o céu daquele dia e daquele momento. O desafio de aprender astrologia com horóscopos é que ele é generalizado, ele não é individual, ele não é para uma determinada pessoa, mas para um grupo de pessoas que é do mesmo signo e que tem características semelhantes, mas que quando a gente pensa individualmente tem muito mais coisa para a gente poder estudar e aprender. Bom, depois você pode aprender astrologia na internet e lendo livros. Eu mesmo li muitos livros de astrologia e eu vou indicar várias leituras nos meus conteúdos. Tem inclusive meu próprio livro, Os Astros Sempre Nos Acompanham, com mais de 10 mil cópias vendidas. Eu também já li vários conteúdos riquíssimos de colegas meus na internet. Mas tem uma coisa, para aprender dessa forma, a gente tem que ser muito disciplinado. E ali não tem um método que possa organizar a maneira com que a gente vai desenvolver o estudo da astrologia. E também a gente não tem muito como tirar dúvidas diretamente em relação a um que outro assunto que a gente está estudando. Uma terceira maneira de aprender astrologia é conversando com quem conhece astrologia. Eu conversei o tempo todo, desde o início, desde conversar com o Donemi, com meus colegas de trabalho, com as pessoas que estudavam comigo, enfim, conversando com quem conhecia a astrologia. É muito gostoso, porém, da mesma maneira que o método anterior, não tem uma disciplina e uma metodologia que vá organizar o nosso estudo e o nosso conhecimento. Tem uma quarta forma, que é fazer um curso estruturado de astrologia. É sobre isso que a gente vai falar. Eu mesmo dou aula há 40 anos na minha escola e eu vejo o resultado que é ter formado tantos astrólogos e também ter formado pessoas que, de fato, mudaram suas vidas a partir do momento que conheceram mais profundamente e organizadamente esse conhecimento que é tão maravilhoso, como eu falo o tempo todo. Agora, tem uma quinta maneira de aprender astrologia, que foi como eu aprendi, que é usando o método da dona Emi, da Emma Costé de Macheville, que é trabalhar com a ideia de luz e sombra dos 12 signos do zodíaco. Antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Esse é o método que minhas alunas mais procuram quando começam a estudar. Elas querem saber mais quem elas são, entender suas crises, entender seus desafios, poder desenvolver suas potencialidades e muito tentar entender a maneira com que elas se relacionam com as pessoas à sua volta. Você não precisa começar entendendo tudo, mas pode começar a entender o seu próprio mapa natal, ou seja, a sua própria vida. Na maioria dos casos, as pessoas conhecem o seu signo solar, que é esse signo que a gente sabe que é mensal, que está nas revistas, que estão nos jornais. Mas tem muito mais coisa, tem muito mais detalhes que vão dar uma riqueza enorme para o entendimento de várias áreas da nossa vida, de várias tendências, de vários desafios. Ou seja, a astrologia tem uma amplitude que é inimaginável por muitas pessoas. Esses pontos vão nos ajudar a entender nossa afetividade, nossa sexualidade, nossa relação com o trabalho, as responsabilidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos tensos, ou seja, realmente tem muito mistério a ser desvendado quando a gente começa a estudar o nosso mapa e quando começa a estudar, na verdade, a astrologia. Vamos começar a falar dos signos solares, que são aqueles que a gente vê mais na nossa personalidade e na personalidade das outras pessoas. A ideia é a seguinte: os signos,
eles funcionam como eixos. Então, são 12 signos formados por 6 pares. Nós temos, de um lado, o signo que é o signo solar, que está na luz, e do lado oposto, o signo que é complementar, ou seja, o signo que está na sombra. A ideia que eu aprendi com o Dona Emi é incrível, porque normalmente a gente, quando fala de signo, a gente fala, tais qualidades, tais coisas positivas, né, cheio de possibilidades que o signo tem, e uma listinha de defeitos, de problemas, né, de coisas difíceis, né? E vamos dizer, normalmente com a ideia de positivo e negativo. E ela meio que não seguiu com essa ideia. Ela entendeu, um belo dia, foi uma iluminação que ela teve, ela entendeu que os defeitos de um signo, na verdade, são a ausência da qualidade do signo oposto que está na sombra. Então, o signo que está na luz, ele funciona como qualidades, são as qualidades, as potências, e que estão no nosso mundo consciente. E que, de uma maneira inconsciente ou de uma maneira mais obscura, na sombra, nós temos as qualidades do signo oposto, que, quando nós podemos desenvolver, quando nós conhecemos e trabalhamos o desenvolvimento dessas qualidades, nós então podemos chegar a um equilíbrio. Então, eu vou dar uma ideia de como funciona isso para os 6 eixos, ou seja, para os 12 signos. Começando com o signo de Áries, que é o primeiro signo, que tem como signo oposto o signo da balança. Então, nós vamos trabalhar com esse primeiro eixo. Áries de um lado, Libra do outro. Depois vamos falar de Libra de um lado e Áries do outro. Áries é o primeiro signo do zodíaco, aquele que abre a locomotiva que leva todos os outros vagões adiante. É uma força radiante, uma força intensa, é um signo de fogo, quente e que tem como qualidade a liderança, a capacidade de tomar decisões, a impulsividade, aquela coisa enérgica, batalhadora. São pessoas, quando a gente fala de pessoas do signo de Áries, são pessoas que estão sempre prontos e prontas para enfrentar a luta da vida, a luta por ser o que é, a franqueza, né? Colocar a cabeça a prêmio, ir de cabeça nas coisas, entrar inteiro, cheio de energia, e que são pessoas que muitas vezes tomam decisões importantes, não só nas suas próprias vidas, como até para a vida das outras pessoas, né? Tem essa capacidade de vigor e de intensidade. Por outro lado, nós temos o signo de balança, de Libra, que é representado por esse instrumento de pesos e medidas. Então, a ideia de Libra é equilibrar os dois lados dos pratos da balança. Tem a ver com justiça, com harmonia, com equilíbrio, com a estética e com a beleza da vida, né? Então, nós vamos pensar assim, Áries é o signo que tem a ver com eu sou, e a Libra com o universo do tu és, o você é. O olhar de Libra é o olhar quando você pensa como o outro percebe as coisas, a facilidade de entender o universo do próximo, né? Então, o que Áries precisa desenvolver? Primeiro, a ponderação, que é uma característica de Libra. Não vai deixar de ter as ações e as atitudes, mas sim vai aprender a equilibrar um pouco mais, a medir mais as consequências da sua ação antes de agir. Pensar também junto com a ação. Por outro lado, Libra, que é o signo que fala do amor ao belo, do amor à harmonia e ao equilíbrio, a busca de estabelecer relações, é um signo que preza muito o encontro com o outro, a maneira de se relacionar, é um signo associado à diplomacia. O que falta para Libra? A ação enérgica de Áries, o tomar atitudes pensando também em si e não só na expectativa do que o outro espera dele.
Então, se Libra desenvolve essa coragem de agir com autonomia, com vontade própria, equilibrando esse universo do outro, do ser o par, de ser os outros, com o ser ele mesmo, com a espontaneidade, com a capacidade de agir, independentemente do que os outros vão pensar de si, nós vamos ter um equilíbrio no signo de Balança. As pessoas de Libra precisam ter a capacidade, desenvolver a capacidade de prontamente agir de acordo com a sua vontade. Isso não vai ferir a vontade do outro, porque sempre estarão, obviamente, agindo, promovendo ou tentando promover um equilíbrio e uma diplomacia nas suas relações. Às vezes é importante ser franco, e a gente pode ser franco com harmonia, com equilíbrio, que é uma capacidade de Libra. Agora, Touro e Escorpião, que é o segundo eixo. O Touro é um signo de terra, é um signo da materialidade das coisas, é um signo que fala da capacidade de arregaçar as mangas, botar a mão na massa e realizar. É o universo da matéria, da preservação, do cuidado com o que é nosso, do trabalho, do esforço para mantermos uma vida materialmente digna, né? O segundo signo do zodíaco só poderia falar da necessidade que o ser humano tem de prover as suas necessidades materiais. Afinal de contas, temos um corpo, né? E isso significa um respeito e um cuidado com as coisas que são nossas e as coisas que são dos outros, evidentemente. É o signo da perseverança, é o signo da insistência, né, da persistência, e vai até o fim, de uma paciência para conseguir exatamente realizar aquilo que ele deseja. Do outro lado, temos o signo de Escorpião, que é um signo de água, é um signo das profundidades, que fala da morte, do renascimento. Nós sabemos que tudo acaba um dia. Escorpião é exatamente a consciência da finitude das coisas, da finitude da vida. Por isso, é a simbologia da prática do desapego. O taurino, ao desenvolver o desapego, ao entender que as coisas acabam, ao abrir mão dos excessos, promoverá o equilíbrio nas suas vidas, né? Desapegue-se, taurino. Por outro lado, o que o escorpião precisa desenvolver? A preservação daquilo que é necessário para si. Não adianta simplesmente jogar tudo fora. Se não houver touro iluminado, que está nas sombras, e passar a ser iluminado para a complementação, nós podemos entrar no aspecto destrutivo do escorpião. Muitas vezes fala-se que a coisa negativa do escorpião é exatamente a destrutividade, mas com o carinho de touro, com a paciência de touro e com a preservação, com a ideia da importância das coisas para a gente, não vai se jogar fora aquilo que não é necessário. Tem uma frase de Dona Emi do escorpião que eu acho muito interessante, porque escorpião é muito considerado signo maldito, e ela diz o seguinte: não me fale mal dos escorpiões. Se algum escorpião te fere, ser consciente que ele é capaz de despertar em você aquilo que você não via ou não queria ver. Agradece a ele como você agradece a um cirurgião que te fere, que te machuca, mas salva a sua vida. Agora, vocês escorpiões, a sangue frio é sacanagem. É aprender a dar anestesia. Anestesia é exatamente esse afeto, esse cuidado, que é o cuidado de touro. Nós podemos ser mansos quando nós cutucamos. Essa é a questão de luz e sombra de touro e escorpião, escorpião e touro. O terceiro eixo é o eixo Gêmeos e Sagitário. É um eixo associado ao conhecimento, à curiosidade de Gêmeos. Gêmeos é um signo de ar, mental, rápido, interessado por tudo, há uma inquietude. Eu sempre falo que Gêmeos são 300 milhões de galinhas cacarejando na cabeça, que a gente tem que botar alguma coisa para elas fazerem, dar uma tarefa para essas galinhas. Brincadeira, mas de qualquer maneira, Gêmeos é o signo da comunicação, da linguagem, da troca, da liberdade de ir e vir, é o signo do movimento, por isso da inquietude.
Do outro lado, nós temos Sagitário, que é o centauro que aponta uma flecha para um alvo. É o desenvolvimento dos nossos instintos animais, do nosso corpo, da nossa parte instintiva, acoplada, harmonizada com nossa mente, que é a parte humana do Sagitário, e com a flecha apontada para cima, que é a busca do nosso ser divino. Essa meta, esse objetivo é o que está na sombra para Gêmeos. Gêmeos precisa focar num objetivo para que tudo aquilo que lhe interessa possa caminhar sem dispersá-lo demais. O que acontece é que Gêmeos vai, sei lá, acorda de manhã, tem que trocar uma lâmpada, aí tem ok, vamos lá, vamos procurar onde é que está a lâmpada, aí tem um cafezinho, saiu na cozinha, ele vai lá tomar o cafezinho, daqui a pouco ele lembra, não, vou ler meu jornal, daqui a pouco ele vai entrar na internet, vai ver alguma coisa. Bom, final do dia ele fez milhares de coisas e aí que ele lembra que ele não trocou a lâmpada. Colocar esse foco, criar realmente um objetivo para esses inúmeros interesses que Gêmeos têm, isso é uma coisa importante na sombra, o desenvolvimento da sombra de um geminiano. Por outro lado, Sagitário, que é o signo dos filósofos, dos pensadores, daqueles que buscam horizontes mais amplos, que buscam o entendimento da vida, né? Um signo de fogo, com vigor, com calor, mas que mantém reto os seus objetivos, deve aprender a flexibilidade do signo de Gêmeos. Até dou como exemplo, imagina que o Sagitário tem perto dele uma caneta, sei lá, valiosíssima, incrível, maravilhosa, e lá longe ele tem uma caneta que tem em qualquer papelaria da esquina. Isso é só para mostrar a questão do valor. Claro que ele vai lá naquela que está longe e muitas vezes passa por cima, com as patas do cavalo, passa por cima da caneta que é valiosa. E vai até chegar no seu objetivo, que é a caneta que está lá longe. Quando ele chega lá, que alcança, né, aquilo que ele buscou, há uma insatisfação, porque ele precisa buscar outra coisa. Então a Dona me dizia que era o signo da sinfonia inacabada, das grandes insatisfações, um eterno insatisfeito. Para isso, desenvolver essa habilidade, essa flexibilidade, esse interesse pelo que está à volta, entender que as coisas são mais simples, estão mais perto, né? Ele vai buscar tão longe e descobrir que está tudo tão perto dele, né? Aprender também a entender as diferenças das opiniões. Sagitário tem aquela coisa, quando ele acredita numa coisa, ele acredita naquilo, e é importante entender que tem muitas e diferentes opiniões, e que esse movimento é um movimento que está na sombra, que é o signo de Gêmeos. Então, Gêmeos precisa desenvolver o Sagitário que está na sombra, e Sagitário precisa desenvolver os Gêmeos que está na sombra. Agora falando do quarto eixo, que é o eixo composto pelos signos de Câncer e Capricórnio. O signo de Câncer é um signo de água. Os signos de água estão associados à sensibilidade, à intuição, ao mergulho nas profundezas da nossa alma. O signo de Câncer é um signo que está associado à memória, aquilo que faz parte da nossa história, as nossas recordações, aquilo que nos é familiar. E por isso, tão falado um signo que tem uma ligação muito forte com a questão familiar, com a sua família, apesar de que família aqui não precisa ser necessariamente família consanguínea. Nós podemos falar de todos os laços de afetividade. É uma das coisas mais importantes na vida de um canceriano, é a manutenção dos seus laços afetivos. A sensibilidade é enorme, é um mundo da intuição e é um mundo que não só tem a memória do passado, como tem a sensibilidade de antever o futuro. Isso a Dona Emi falava muito, que o Câncer é a memória do passado e a antevisão daquilo que está por vir, né? O nosso porvir. E é, obviamente, um signo que vai usar a imaginação, a fantasia, aquilo que nossa memória traz, que é fruto da nossa imaginação também, e aquilo que nós imaginamos para o futuro.
O lado contrário, nós temos o signo de Capricórnio, que é o signo de terra, com os pés plantados no chão, representado pela cabra montanhesa, que tem um detalhe. A cabra montanhesa, ela tem um rabo de peixe. É aquela intuição, aquela sensibilidade que o Capricórnio meio que deixa na parte de trás. É como se ela existe como forma de guiá-lo, mas o que está à frente é o passo firme no aqui e agora. É fácil representar o Capricórnio com aquele que escala, né? A pessoa que escala uma montanha. A montanha é um signo muito importante para os capricornianos, que é a história da cabra montanhesa, o passo firme, o pé firme para não despencar montanha abaixo. Então é preciso garantir que está seguro, ele vai testar o próximo passo, o passo que vai ser adiante, ele é produto da segurança do passo de hoje, e o passo de hoje já é exatamente vencer o passo que foi dado anteriormente. É um signo associado à importância do trabalho, da produtividade, das ambições de conseguir construir algo de sólido na vida, algo de importante para o mundo. E aí nós temos o Câncer. Falta o quê? Qual é a sombra de Câncer? É exatamente essa perseverança, esse compromisso e responsabilidade com o aqui e agora, o botar a mão na massa, o acreditar que ele é capaz de alcançar seus sonhos de futuro pelo trabalho de hoje, pela objetividade. Câncer tem que aprender a dar um basta, estabelecer limites, que é uma coisa fácil e importante na vida de um capricorniano. Quais são os seus limites? É a responsabilidade e o limite, e não só o limite consigo mesmo, mas o limite com os outros também. Por outro lado, nós temos Capricórnio, que precisa o quê? Desenvolver toda essa parte mais relaxada, mais entregue, mais de nutrição emocional. Toda a parte de responsabilidade, de rigor consigo mesmo, deve ser complementada com a afetividade, com o acolhimento, com as lembranças, lembrar de que as coisas eram de uma determinada maneira e que são lições para o dia de hoje. Lembrar e acreditar muito nas perspectivas do futuro. Capricórnio muitas vezes é tão duro consigo que está sempre cobrando demais e não acreditando que vai conseguir alcançar aquilo que deseja. E exatamente a sombra é o Câncer, que olha, antevê e na sua sensibilidade e imaginação acredita que é possível. A Dona Emi falava que quando a gente junta Câncer, que é o passado e o futuro, com Capricórnio, que é o presente, nós temos o eterno presente. O próximo eixo, que é o quinto eixo, é o eixo de Leão e Aquário. Leão é um signo de fogo, intenso, caloroso, né, que tem como maior potência a capacidade de centralização das forças. É incrível, o leonino tem uma força radiante, né? É aquela coisa de um brilho, é um brilho que está associado ao amor que vem do coração, essa generosidade que é deixar exposto o seu próprio coração, age com o coração e com a paixão. É um signo que tem a capacidade de gerenciar, tem um grande poder de comando e é um centralizador das forças, né? E muitas vezes está num poder de comando, tem o poder de comando, seja num pequeno espaço da sua vida pessoal, seja num espaço profissional, no espaço social. E é um signo do brilho, da confiança em si mesmo. Por outro lado, nós temos o signo de Aquário, que é representado, é um signo de ar, é um signo mental e que é representado por duas ondas, falando da coletividade, falando que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de um grande tecido, que é a nossa relação com as outras pessoas. É o símbolo da solidariedade, da comunidade, do comunitário, das ações comunitárias, dos nossos amigos, né? Da irmandade, né? Da amizade. Por outro lado, é um signo inovador, que busca realmente entender as coisas do futuro, é um signo mental que está sempre antenado nas novidades, naquilo que há de mais contemporâneo, por isso que fala que Aquário está alguns anos luz à frente da grande maioria das pessoas.
O que falta para Leão? É descer muitas vezes daquele palco da sua própria luz e distribuir essa energia para os demais. Acreditar que todos juntos podemos produzir algo maior para a nossa vida e para a vida dos outros. Né? Buscar usar muito mais a mente também, pensar coletivamente, né? Acreditar em si a partir daquilo que ele também vê nos outros, né? O leonino, como tem essa coisa, por exemplo, subir no palco, né? Eu pergunto sempre a um leonino, qual o grande medo de um ator quando sobe no palco? Na verdade, a resposta é receber uma vaia no final do espetáculo. Isso é uma coisa que pode guiar muitas vezes a vida de um leonino. Então, una-se a seu público, né? E entenda qual é a demanda desse público, porque você vai conseguir ser realmente muito mais aplaudido no final dos seus espetáculos. Enquanto que Aquário é preciso, na sombra de Leão, desenvolver exatamente essa qualidade de acreditar em si, saber que o aquariano é também um ser único, distinto dos demais. Muitas vezes o aquário tem uma insegurança enorme, pergunta 1000 vezes o que eu devo fazer, no final faz exatamente o que quer, mas isso é pela liberdade que aquário busca ter na vida, mas é importante que realmente desenvolva uma autoconfiança, um brilho e um calor no seu próprio coração. E o último eixo, que é o eixo de Virgem e Peixes, é um eixo chamado eixo da purificação, porque Virgem é um signo de terra e significa a seleção dos grãos. É muito importante para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa aperfeiçoar aquilo que nós produzimos, a gente saber ter a crítica do que serve, do que é valioso, daquilo que não nos serve, daquilo que deve ser descartável. Então, quando se fala de Virgem, da pureza, é exatamente esse processo árduo e importante do nosso dia a dia, da nossa rotina, de nos aperfeiçoarmos com a vida. É um signo associado ao dom da crítica, e não estou falando de uma crítica negativa, da crítica positiva, de grandes observadores, são ótimos observadores e que têm essa capacidade de olhar os mínimos detalhes, ficar atento às pequenas coisas. É o único signo do zodíaco representado por uma mulher, que tem a ver com todas essas habilidades que muitas vezes são desprezadas pela sociedade. São as coisas mais artesanais, mais naturais, viver de acordo com a natureza. E isso é uma prática do dia a dia. Por outro lado, temos o último signo do zodíaco, que é Peixes, que é o signo do amor universal, onde todas as águas se reúnem. Um signo de água associado à sensibilidade é a noção do todo. Peixe significa reunir tudo num único amor, que é o amor chamado universal. É o signo da imaginação, da sensibilidade, das grandes profundidades, do mergulho profundo e da espiritualidade, das questões da alma, né? Muitas vezes a gente vai ver que os piscianos são sensíveis, têm suas angústias, têm suas aflições e têm seus sonhos e aspirações. Virgem precisa desenvolver esse peixes que está na sombra, que é mergulhar profundamente, entender que, apesar das falhas e dos erros, nós podemos perdoar, nós podemos entender que, no final das contas, todas as águas vão chegar no mesmo lugar, que são os grandes oceanos. Por outro lado, Peixes precisa desenvolver o dom da crítica, selecionar. Peixes é uma espécie de esponja que, se não filtrar, se intoxica, né? E colocar também os pés no chão, né? E Peixes tem a ver com os pés, e a gente vai falar dos pés no chão, que isso é a prática daquilo que está na sombra, que é o signo de Virgem, separando aquilo que serve daquilo que não serve. E essa é a nossa lição de luz e sombra. Isso é só o começo da história, mas é a base de toda a astrologia que eu aprendi. Ou seja, não falar mal dos signos, não falar de defeitos, mas falar desse ponto de luz e da iluminação das nossas sombras. É um trabalho para a nossa vida. Isso é a nossa lição, é a lição que Dona nos deixou como herança. É genial essa abordagem de luz e sombra dos 12 signos do zodíaco, né?
E essa é só a pontinha do iceberg. A gente vai utilizar esse conhecimento para fazer a contagem dos elementos no nosso mapa, saber como é que os elementos estão distribuídos no nosso mapa natal e no mapa natal de quem a gente quiser, das pessoas queridas que estiverem próximas da gente. A Dona Emi pensava o equilíbrio dos elementos através do conceito de luz e sombra. Os elementos são fogo, terra, ar e água. A ideia é que não existe um lado bom e outro ruim dos signos, mas sim que pode existir um desequilíbrio. E quando a gente faz a contagem dos elementos, a gente entende melhor como eles estão distribuídos e o que pode estar hipervalorizado no nosso mapa, que é muito comum, e o que pode estar escasso, o que pode estar faltando. Eu vou dar um exemplo de como isso aconteceu comigo, como eu identifiquei esses elementos no meu mapa. Eu tenho uma grande ênfase no elemento fogo e no elemento água. E uma escassez extrema, ou enfim, uma grande falta do elemento terra. Então eu sou uma pessoa muito intensa, muito emocional, muito suscetível aos acontecimentos ao meu redor, justo por causa da água. A gente vai entender melhor sobre isso, a gente vai falar mais sobre cada um dos elementos. Mas a partir do momento que eu olhei para o meu mapa, fiz essa contagem, entendi que me faltava terra, entendi que faltava o elemento que complementa a água, eu comecei a perceber que eu precisava de estruturas mais sólidas, de mais segurança, né, naquilo que eu desenvolvia na minha vida, nas coisas, nos meus projetos, naquilo que eu me propunha fazer, que faltava justamente a firmeza do elemento terra, né, o poder de confiança daquilo que dura, de que tem uma durabilidade, que é palpável, de que a gente pode pegar, sentir, que dá segurança de fato, que dá solo firme para a gente pisar. Então, só pela contagem dos elementos, a gente consegue começar a entender o que está enfatizado no nosso mapa e o que a gente pode justamente trabalhar para invocar, porque pode estar faltando alguma coisa que seja muito importante justamente para o equilíbrio. Se a gente pensa em 4 pilares, né, em 4 energias básicas, são 4 pilares que mantêm um prédio em pé. Então, se tem um que está ali um pouco mais em falta, é preciso a gente fazer um trabalho para igualar, ou pelo menos para enfatizar, né, para dar mais força para esse elemento na base do nosso prédio. Bom, gente, esse vídeo já está ficando um pouco longo, então vamos encerrando por aqui, porque vocês vão aprender como fazer essa identificação, essa contagem dos elementos no seu próprio mapa. Aí o negócio vai começar a ficar legal. E vocês vão ver como é que a gente pode aprender a astrologia de uma forma mais simples do que parece, porque sim, é um conhecimento complexo, mas como dizia a Dona Emi, são só 12 signos. A gente vai aprendendo aos poucos e vai vendo que é possível usar isso a nosso favor. A partir do momento que você começa a estudar, a gente já começa a conseguir colocar isso em prática. Se você não tem o seu mapa natal, não se preocupa. Aqui embaixo tem um link que vai te levar para um presente que eu e Claudinha queremos te dar. É justamente o desenho do seu mapa natal. Você vai precisar do dia, da hora e do local do seu nascimento. E aí você vai poder ver que o seu mapa é muito mais do que o seu signo solar, aquele que a gente vê no horóscopo do jornal ou da revista. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, deixe seu comentário aqui no nosso chat. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente, que a gente vai tentar responder o quanto antes. E, enfim, conta pra gente o que você aprendeu nessa aula de hoje. Não deixe de completar todos os seus passos aqui na página para liberar o acesso à aula extra que tá imperdível. Então, um beijo, bons estudos e até a nossa aula 2.